por isso, Senhor, nós te pedimos, em nome de Jesus, te pedimos perdão pelos nossos pecados. E neste momento em que estamos iniciando, Senhor, esta reunião de oração, nós pedimos que o Teu Espírito Santo nos visite neste momento de uma forma especial, não só a nós, mas a cada um dos irmãos e irmãs que estão conectados conosco, aqueles que haverão de se conectar e todos que receberão essa mensagem por compartilhamento, meu Deus. Visita seus lares, suas famílias, ó Pai, e abençoa, providencia aquilo que esteja, Senhor, sendo necessário neste momento. Em nome de Jesus, meu Deus, abençoa, meu Deus, abençoa cada irmão, cada irmã, e nos inspira e nos conduz e nos dirige neste momento tão especial em que a comunidade de oração se reúne e assume a sua posição na brecha para interceder uns pelos outros, em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós, ao longo da nossa caminhada de fé, nós temos relatos históricos, de pessoas que caminharam por um período na igreja, foram firmes, estiveram de uma forma extremamente participativa na igreja, mas de repente, de uma hora para outra, essas pessoas afundaram, perderam totalmente a direção, perderam o vínculo, perderam a vontade de fazer aquilo que a palavra nos recomenda, se desviaram totalmente da fé. E hoje nós vamos justamente refletirmos a respeito de como não afundar, como o crente deve fazer para não afundar. Diz assim a palavra do Senhor lá em Romanos 8, 29. Romanos 8, 29 diz assim: pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Que palavra, Palavra tremenda. Quando nós tiramos os olhos de Jesus e permitimos que nossas mentes e corações fiquem cheios de dúvidas, medo e ansiedade, nós podemos começar a afundar. E é justamente nesse momento que começa o esfriamento da fé. É nesse momento que a gente começa a perder o interesse pelas coisas de Deus. Por quê? Porque simplesmente nós tiramos os olhos de Jesus. Porque nós permitimos que as nossas mentes e os nossos corações fiquem cheios de dúvida. Vocês lembram por que foi que Eva pecou desobedecendo a Deus? Porque ela ficou com o coração cheio de dúvidas. Quando nós permitimos que o medo e a ansiedade tome conta do nosso ser, a nossa mente fica permeada de medo, de ansiedades, com certeza nós vamos começar a afundar. Assim, quando isso acontecer, o que é que nós precisamos fazer? Clamar a Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, se você está percebendo que está perdendo o interesse pela leitura da palavra, você está percebendo que não está mais com aquela vontade de orar, de buscar a face do Senhor em oração, Começa a clamar pelo Senhor Jesus, porque isso é um sintoma de que nós estamos prestes a afundarmos. Foi isso que Pedro fez, depois que ele saiu do barco e
começou a andar sobre as águas. Ele ia em direção a Jesus, né? Mas aí ele olhou para o lado, ele viu a fúria do mar, do vento, e ele começou a afundar. Ele desviou o seu olhar. Ele estava olhando para Jesus. Ele desviou o olhar porque ele temeu a força do vento e a fúria do mar. Então ele começou a afundar. E a propósito, eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, que não há nada de errado em clamar ao Senhor. O cristão, ele deve clamar ao Senhor, sim. E o clamor, ele não deve ser feito só nos momentos de crise, nos momentos em que talvez nós estejamos afundando ou afundados. Não. O clamor deve ser feito diariamente. Clamar ao Senhor, exaltar o seu nome, enaltecer a sua pessoa, declarar, isso é muito importante. O crente que faz isso diariamente, geralmente ele corre menos risco de afundar. O que há em nós que nos faz dizer: posso consertar isso, posso suportar isso, posso controlar aquilo? Na verdade, nós não podemos. Nós precisamos clamar ao Senhor. Nós não somos tão autossuficientes como nós imaginamos. E isso é uma providência divina. Deus nos fez assim, limitados, justamente para que Ele possa participar da nossa vida e completar aquilo que nos falta. Amém, irmãos? Você está entendendo essa palavra? Deus faz parte, Ele participa da nossa vida e nos completa. Alguns podem até dizer que é um sinal de fraqueza, mas acho que é um sinal de inteligência. O homem e a mulher que clamam a Deus, ele é inteligente. Na verdade, acho que é um sinal de estupidez quando pensamos que não precisamos da ajuda de Deus. Grande estupidez. O homem e a mulher que pensa que não precisa de Deus é um estúpido. É um estúpido, nós podemos afirmar isso categoricamente. Tem uma história que é contada, e isso aí foi motivo de uma reportagem numa dessas revistas de grande circulação no Brasil, lá por volta dos anos de 1980 e qualquer coisa aí. Um avião caiu numa área de pântano, mas dentro desse avião havia um homem que era ateu. Ele não acreditava em Deus. Então, no momento em que a tripulação avisou que o avião estava correndo risco e pediu que eles atrelassem, os seus cintos, e as máscaras caíram na frente deles para que eles colocassem e pudessem estar respirando oxigênio, etc. E foram tomadas aquelas medidas de proteção, para que o impacto da queda não causasse maiores danos aos passageiros. E o piloto disse: olha, nós vamos pousar, vamos fazer uma pousagem ou uma aterrissagem de emergência numa área de pântano. Cuidado, se protejam, observem atentamente as instruções. E o avião caiu, Ele fez um pouso forçado, mas foi uma queda planejada justamente para evitar um mal maior. E esse avião, ao impactar com o pântano, ele se partiu no meio. E alguns passageiros entraram em pânico e outros gritaram e muitos se machucaram por causa da confusão. E aquele homem que era ateu, ele declarou depois, que naquele momento ele sentiu necessidade
de clamar a Deus. Aleluia. E ao clamar a Deus, ele sentiu uma força interior muito grande, que fez com que ele seguisse as instruções, as orientações, fez com que ele não entrasse em pânico, fez com que ele ajudasse algumas pessoas. E depois esse homem aceitou a Jesus como seu Salvador. Então, irmãos, é uma estupidez pensarmos que não precisamos da ajuda de Deus. É uma falta de sabedoria nós imaginarmos que somos autossuficientes e que não necessitamos da presença de Deus na nossa vida. A Bíblia diz que quando Pedro clamou, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse a ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha só. Jesus poderia ter elogiado Pedro, porque até hoje não se tem notícia de outro homem que tenha andado sobre as águas. Só Pedro fez isso. Só Pedro. Jesus, e Pedro. Mas Pedro, ele desviou o olhar de Jesus e afundou, mas ele clamou ao Senhor e imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou ele. Mas não o elogiou. Pelo contrário, Jesus chamou a atenção deles: homem de pequena fé, por que você duvidou? E eu quero dizer a você, minha irmã, meu irmão, você que tem esquecido desse detalhe na sua vida, no seu dia a dia, na sua caminhada, que Jesus está ao teu lado, aleluia, pronto para estender a mão, aleluia, e segurar você e evitar que você afunde. Mas nós não podemos duvidar, nós não podemos ter medo, nós não podemos, irmãos. Nós precisamos confiar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, as pessoas criticam Pedro porque ele era tão sincero. Mas o Novo Testamento dá muito espaço a Pedro. Ele fez muitas declarações, muito mais do que os outros mencionados nos evangelhos. Além disso, Pedro é o único que teve a coragem de realmente tentar andar sobre as águas. E ele se saiu muito bem no começo. Então nós precisamos dar a Pedro o crédito que ele merece. Como Pedro, irmãos e irmãs, nós podemos fazer coisas maravilhosas quando estamos olhando para Jesus. Coisas aparentemente impossíveis. Se você crer, se você não der lugar à dúvida, ao medo, e se você manter o seu olhar firme em Jesus, você fará coisas impossíveis. Mas, infelizmente, quando tiramos os olhos dele, nós começaremos a afundar. Com certeza. Se você tirar os olhos de Jesus, você começará a afundar. E eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, com todo o respeito que eu tenho por cada um dos senhores e senhoras, você está afundando agora? O medo, a ansiedade, a preocupação preenche o seu pensamento mais do que a confiança que você tem em Jesus? Se isso está acontecendo na sua vida, eu quero dizer que você precisa clamar ao Senhor, porque Ele está próximo, aleluia. Se você clamar por Ele, certamente Ele o alcançará e resgatará você. Mas você tem que pedir a sua ajuda e chamar pelo seu nome. É isso que
nós precisamos exercitar, meu Deus. É isso que às vezes a gente é envolvido pelos problemas, pelas circunstâncias, muitas vezes nós esquecemos, nós negligenciamos, nós achamos até que Jesus nos abandonou, nós nos achamos pobrezinhos, coitadinhos, eu sofrendo e Jesus não está nem aí para mim, que nada, meu irmão. Tira isso da tua cabeça, é isso que o inimigo quer que você pense. Ele quer colocar essa dúvida no seu coração. Mas Jesus está ao teu ladinho aí, próximo de você, aleluia. Ele está com a mão estendida, ele não vai nem estender a mão dele, está sempre estendida. Você é que tem que olhar para ele e ver a mão dele estendida e estender a sua mão para que ele possa te resgatar desse problema, dessa tempestade que a sua vida se transformou. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. Olhe firme para Jesus. Creia nele. Porque ao fazer isso, você estará se habilitando a realizar proezas em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude a entender a forma como Ele age na nossa vida, a forma como Ele quer se revelar a cada um de nós, a maneira como Ele opera na nossa vida. E Ele está dizendo para você assim: não duvide não, pode vir, vem andando sobre as águas, vem Deusimar, vem Yara, vem Nazaré, vem Delma, pode vir, vem Osvaldo, vem Rani, Antônia Lúcia, vem andando sobre as águas, olha firme, mantenha o olhar firme, vem Selma, vem Tereza, vem em nome de Jesus, aleluia. Mas olha firme para Ele, mantém firme o teu olhar na pessoa de Jesus, não desvie este olhar, não se deixe dominar pela dúvida, nem pela ansiedade, pela angústia, tampouco pelo medo, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais poderoso, aleluia, mais poderoso é o Senhor, mais poderoso é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor, mais poderoso é o Senhor. Ele está dizendo para você neste momento: eu estou aqui ao teu lado, vou te ajudar nessa caminhada difícil sobre as águas, mas você vai conseguir, você já é uma vencedora, aleluia, você já é um vencedor em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Nós te agradecemos, Senhor Deus, pela tua palavra. Uma palavra que fala e desafia a nossa fé. Uma palavra que nos coloca diante de nós mesmos, como se estivéssemos diante de um espelho, contemplando para as nossas limitações, mas olhando bem firme, nós percebemos a tua presença, Senhor, tão pertinho de nós. Muitas vezes nós não percebemos, mas tu estás pertinho de nós. E o que é mais importante, a tua mão está estendida, aleluia, para nos socorrer, para nos abençoar, para nos curar, para sarar as nossas feridas, para fazer com que nós perdoemos e peçamos perdão, a fim de que possamos nascer de novo.
Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado pela tua palavra. E agora, Senhor, nós te apresentamos, Pai, estas pessoas cujos nomes estão escritos aqui nesse livro de oração, meu Deus. Pessoas que ainda não perceberam ou perceberam, mas devido à enfermidade, devido à doença, devido ao sofrimento, o medo, a angústia, elas ainda não conseguiram firmar o olhar na tua pessoa. Por isso elas pedem, Senhor, em nome de Jesus. Elas pedem por cura. Elas clamam por libertação. Elas te apresentam suas causas impossíveis, que só podem ser resolvidas através de um juiz, num fórum. E elas clamam a ti por justiça. Te apresentamos essas pessoas cujos recursos estão retidos. Mas nós já te agradecemos, porque a luz já começou a aparecer, ainda que longe, ainda que distante, mas a luz começou a se manifestar, sinalizando que está próximo, muito próximo o dia em que os recursos serão liberados. Muito obrigado. Visita as famílias, essa mãe que chora porque o seu filho está fora de casa há dias e ela sabe onde ele está. Essa filha saiu de casa no final de semana e até agora não deu notícia e não apareceu, mas ela sabe onde ela está. E ela clama por libertação. Enxuga essas lágrimas, ó Pai. Olha o sofrimento desses pais, dessas mães, ó Pai, que têm filhos com problemas, ó Pai. Problemas de saúde, saúde mental, psicológica. Meu Deus, nós sabemos como é difícil lidar com essas crianças. Crianças hiperativas. Meu Deus, dá paciência aos pais. Dá paciência, meu Deus. Não permite que esse sofrimento se agrave, mas atenua o sofrimento, a luta, porque tu não dás, ó Pai, a tua palavra diz, tu não concedes nenhuma luta que nós não sejamos capazes de vencer. Mas venceremos com a tua ajuda, com a tua providência, com a tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus, Pai querido, atende ao clamor, Senhor. Atende ao clamor desse povo que se chama pelo teu nome e que entrega os seus problemas e que confia a solução desses problemas a ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós te apresentamos a tua igreja que clama por ti diariamente, a tua igreja que está espalhada pelo mundo e nos 4 cantos do Brasil, meu Deus, ela tem realizado o seu trabalho, a sua tarefa. Pedimos a tua força, pedimos o vigor do teu Espírito Santo sobre cada irmão, sobre cada irmã, sobre cada pastor, sobre cada líder, bispos, apóstolos, superintendentes e o pastor local, aquele que está na linha de frente, conduzindo a sua comunidade de fé, motivando-a, animando-a, ensinando-a, fortalecendo-a através da tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que as tuas igrejas sejam realmente agências do teu reino e que no meio da comunidade haja sempre testemunhos da tua intervenção,
testemunhos da tua presença, testemunhos, ó Pai, da grande salvação operada através de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, nós te apresentamos o nosso pastor, os nossos pastores, pastor Samuel Câmara e sua esposa, irmã Rebeca, pastora Rebeca, que nos presidem a nível nacional. Pastor Celso Brasil e sua família, meu Deus, que nos presidem a nível estadual. Pastor Jean Max de Oliveira e sua esposa, irmã pastora Mislene, que nos presidem a nível local, juntamente com todo o corpo pastoral auxiliar, todo o corpo que compõe a diretoria das igrejas, ó Pai, em nome de Jesus, os coordenadores, aqueles que fazem parte da administração local, aqueles que usam os dons que receberam de Deus e colocam a serviço do reino, aleluia, fortalece, anima, entra com providência. Em nome de Jesus, meu Deus, que a igreja continue sendo esse canal através do qual as pessoas são apresentadas a Jesus e recebem o perdão e a salvação. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, o Brasil, essa pátria linda que tu nos destes. E hoje, de modo especial, nós te apresentamos o estado de São Paulo, que completa aniversário, meu Deus. O povo paulistano, o povo paulista, todos aqueles que vivem naquele local, naquela cidade, naquele estado, e que hoje comemoram seu aniversário de fundação, meu Deus. Que São Paulo seja realmente um lugar onde a tua presença seja manifesta, assim como os demais estados do Brasil, meu Deus. Abençoa os governantes, abençoa, Senhor, aqueles que governam o estado de São Paulo, abençoa aqueles que governam o Brasil, que legislam para os brasileiros, e aqueles que julgam, meu Deus, tudo aquilo que acontece nesse país. Remove, Senhor, todo e qualquer sentimento, meu Deus. Remove, Senhor, todo e qualquer mágoa, Senhor. Abençoa, Senhor, pastor Paulo Queiroz, que hoje completa aniversário, e nós recebemos agora o pedido de oração por ele. Ele está lá em Belém do Pará. Fortalece o teu servo, meu Deus, e dá a ele o renovo da tua presença diária, para que ele possa conduzir com sabedoria o rebanho que tu tens confiado sob sua direção. O Brasil precisa de Jesus. O Brasil precisa de salvação. E nós te apresentamos a nossa pátria, em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, é o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a maravilhosa comunhão do Espírito Santo seja convosco hoje e permaneça para sempre. Todos digam amém. Uma boa noite a todos. Muito bom tê-los conosco. Irmã Adma, a paz do Senhor. Maria Cristina, um abraço a todos. Irmão Osvaldo Siqueira, a paz do Senhor. Irmã Yara Nunes, graça e paz. Irmã Nazaré, todos
irmã Delma, lá em Santa Catarina, irmã Fátima Cortinhas, irmão Jorge Cortinhas também lá em Santa Catarina, um abraço. A irmã, minhas primas lá em Outeiro, no Pará, a Nonata, né? A Mirtes, esse povo que nós amamos, esse povo que se chama pelo nome do Senhor. Meu primo Bené, olha aí, Bené, um abraço, meu primo, em nome de Jesus. Até amanhã. Shalom Adonai.